Nosso coração bate obedecendo um ritmo. Quando ele sai desse ritmo, nós temos uma arritmia, que é quando ele bate meio fora de hora. Mas quando nós olhamos bem de perto, será que nosso coração obedece um ritmo tão constante assim? Você já ouviu falar em variabilidade da frequência cardíaca? E qual a relação da variabilidade com o nosso sistema nervoso autônomo? Se você quiser saber sobre isso, outras coisas e como nós podemos aplicar a variabilidade da frequência cardíaca no nosso dia a dia, seja com pacientes clínicos ou atletas, na prescrição de exercício, pegue um café e fique comigo até o final do vídeo. Bom, para começar, vamos revisar um pouquinho qual é a função do coração. O nosso coração é conhecido como uma bomba. Existe até um capítulo de um livro muito famoso que se chama O Coração como Bomba. E aqui nessa figura nós podemos revisar brevemente a anatomia do coração, lembrando que ele tem os dois átrios, os dois ventrículos. O sangue do nosso corpo ele chega desoxigenado pelo átrio direito e vai para o ventrículo direito. Do ventrículo direito vai até os pulmões, onde faz a troca gasosa, volta para o átrio esquerdo, ventrículo esquerdo, e então se espalha de novo para o nosso corpo, levando todo o oxigênio para os nossos tecidos. Então o nosso coração funciona como uma bomba propulsora do nosso sangue. E o nosso coração, como eu disse no começo, ele bate, certo? Só que essa é uma linguagem muito leiga. Vamos melhorar um pouco nossos termos aqui. Nós temos a sístole e a diástole. Sístole é o período em que o nosso coração está em contração, ejetando sangue, e diástole é o período em que ele está relaxando, recebendo sangue. E para que o nosso coração desempenhe essa função, nós temos uma atividade elétrica. Nós temos uma cadeia de nervos que inervam o coração. Se nós lembrarmos lá do nosso sistema nervoso autônomo, nós temos a divisão do sistema nervoso simpático e parasimpático. Veja aqui nessa figura que a nossa cadeia simpática inerva principalmente os músculos dos ventrículos. E o nosso nervo vago inerva principalmente nó do sino atrial e nó do átrio ventricular. Se nós lembrarmos lá da fisiologia do sistema nervoso, o nosso sistema nervoso simpático é aquele que nos prepara para luta ou fuga. Ou seja, ele dilata nossas pupilas, irriga os nossos músculos e acelera o batimento cardíaco. Pelo contrário, o sistema nervoso parasimpático é aquele responsável pelo nosso descanso, que está ativo, por exemplo, quando a gente está dormindo, quando a gente está em digestão. Então, o sistema nervoso parasimpático ele diminui a nossa frequência cardíaca. Então, voltamos aqui nessa figura. Quando a cadeia simpática está mais ativada, ela ativa a força de contração e não só a frequência cardíaca. E o nervo vago, por ele estar inervando ali mais a parte do nó do sino atrial, ele controla mais a frequência cardíaca. O sistema simpático e parasimpático eles funcionam como se fosse uma balança. Se a gente aumentar um, a gente vai diminuir um pouco o outro. Então, pensando em uma situação de repouso, nós temos uma diminuição da atividade simpática e uma ativação, um aumento da atividade do nervo vago, que é o nervo parasimpático. E o nervo vago ele funciona como se fosse um freio no nosso coração. Então, como a gente tem uma atividade vagal, uma atividade parasimpática no coração, a gente diminui a frequência cardíaca. E aí, se por algum motivo acontece alguma coisa em volta, um agente estressor, e a gente precisa combater esse agente estressor, nosso sistema nervoso parasimpático vai diminuir, então a gente vai ter uma retirada vagal, uma retirada do nervo vago e uma ativação simpática. Se a gente tiver a retirada do nervo vago, como ele é que freava o coração, então o nosso coração vai acelerar o batimento e junto com isso, junto com a ativação da cadeia simpática, a gente vai ter um aumento da força de contração. E você já vai ver por que eu estou falando sobre sistema nervoso simpático e parasimpático e onde isso vai chegar na variabilidade da frequência cardíaca. Se a gente olhar o nosso coração mais de perto ainda, a gente vê que ele tem todo um sistema elétrico dentro dele. Lembrando que a despolarização do coração
ela começa lá no nodo sinusal ou nodo sinoatrial. Essa despolarização, ela se propaga ali pelas vias internodais até o feixe atrioventricular, os ramos direito e esquerdo e fibras de Purkinje até chegar lá no ventrículo. Então o nosso coração tem todo um sistema elétrico que ele começa lá na parte de cima, vai se espalhando pelo coração e é isso que mantém aquela contração certinha de átrio e depois ventrículos, que a gente vai ver já com mais detalhe aqui ao longo da aula. Então, se eu quiser medir essa despolarização do coração, eu preciso fazer um eletrocardiograma. Se você quiser aprender um pouco mais sobre eletrocardiograma, clique aqui em cima que a gente já tem um vídeo explicando bem detalhadamente sobre isso. Mas para fazer um resumo aqui, quando a gente olha um eletrocardiograma, a gente está medindo a despolarização das fibras ali do coração. Eu mostrei agora que tem uma atividade elétrica, que essa atividade elétrica ela é influenciada pelos nervos simpático e parasimpático, e a atividade elétrica que acontece dentro do coração, ela pode ser captada na nossa pele. Por isso que quando a gente faz um eletrocardiograma ou usa um sensor de tórax ou de punho para medir os batimentos cardíacos, a gente consegue fazer isso por meio da medida da despolarização da nossa pele, que recebe influência da despolarização do coração. Então veja aqui nessa figura, relembrando um traçado de eletrocardiograma, nós temos as ondas P, Q, R, S e T. Tudo isso daqui é um ciclo cardíaco. Lembrando que a onda P representa a despolarização dos átrios, complexo QRS, despolarização dos ventrículos, e a onda T, a repolarização dos ventrículos. A repolarização dos átrios a gente não vê porque ele está escondido ali atrás do complexo QRS. Mas o que a gente precisa entender aqui dessa figura? Quando a gente olha ali na onda R, uma onda R é como se fosse o pico de despolarização do ventrículo. Então é basicamente na onda R que ocorre ali, falando de uma maneira leiga, o batimento do coração, o batimento do ventrículo. E a gente pode medir o tempo entre uma onda R e uma outra onda R. Então, a gente sabe quanto tempo tem entre um batimento do coração e o outro batimento do coração. Quando a gente vê essa figura mostrando uma bradicardia e uma taquicardia, a gente vê que quando o coração ele bate mais devagar, significa que os intervalos entre uma onda R e outra onda R, eles estão maiores. Diferente de quando a gente está com taquicardia, o nosso coração ele bate mais rápido. Então, o tempo entre uma onda R e outra onda R, o tempo entre um batimento e outro, ele é menor. E a gente vê também nessa figura que existe um padrão. Esse é o ritmo do coração. Eu falei lá no começo do vídeo, né, eu perguntei se o nosso coração ele bate num ritmo tão constante assim. Quando a gente olha o eletrocardiograma, a olho nu, parece que o coração ele bate exatamente, ele tem o mesmo tempo entre uma onda R e outra onda R. Mas se a gente olhar bem de perto, se a gente medir o intervalo RR, que é o intervalo entre as ondas R, se a gente medir ele em milissegundos, a gente vai ver que esse tempo ele não é tão certinho, ele não obedece um padrão tão constante. Olha só esse slide. A gente vê aqui o tempo de milissegundos entre os intervalos RR. Então, se a gente vê a olho nu, parece que os intervalos são iguais. O tempo entre uma onda R e outra é o mesmo. Só que quando a gente deixa essa análise mais sensível, se a gente vê os intervalos RR em milissegundos, a gente vê que o primeiro ele tem 828 milissegundos, depois 845, 754, 742. Então a gente vê que o intervalo RR ele não é tão constante. Existe uma variabilidade em milissegundos entre um intervalo RR e o outro intervalo RR. E então a gente vê que o coração ele não é um metrônomo. Metrônomo é aquele equipamento que ele bate certinho, ele tem os tempos bem certinho, que pode ser utilizado para fazer atividade física, para tocar música, para diversas coisas. E diferente do metrônomo, que é bem certinho, tem um padrão bem correto, o nosso coração não é um metrônomo. Ele existe uma pequena variabilidade em milissegundos entre uma onda R
e uma outra onda R. E basicamente essa diferença em milissegundos entre uma onda R e outra onda R, que é a variabilidade da frequência cardíaca. O quanto a nossa frequência cardíaca varia em milissegundos entre um batimento e outro. Mas antes de continuar o vídeo, eu tenho um recado para você. Saiu o primeiro curso do Manual de Fisiologia Humana, e ele é justamente sobre variabilidade da frequência cardíaca. É um curso completo, com 4 horas de videoaulas, mais e-book, mais os slides, mais quiz, mais toda a bibliografia, e está disponível, o link está aqui na descrição do vídeo. Lá nesse curso eu aprofundo muito mais sobre a variabilidade. São 10 aulas onde eu abordo os conceitos de homeostase e alostase, revisão de sistema nervoso autônomo, tanto anatomia quanto fisiologia, a introdução à variabilidade da frequência cardíaca, como a gente mede, como a gente interpreta. Vocês vão ver que durante a aula hoje eu vou falar sobre algumas variáveis e lá nesse curso eu abordo todas as variáveis, é um curso completo. Lá também a gente vê como aplicar a variabilidade da frequência cardíaca na nossa prática, como a gente pode usar isso para os nossos pacientes cardiopatas, pneumopatas, pessoas saudáveis, atletas de alto rendimento, como a gente pode usar isso para mensurar a intensidade de exercício e também para a recuperação do sistema nervoso autônomo, que eu vou falar aqui mais para frente durante a aula. Então, se você quiser se aprofundar sobre esse tema, sobre esse assunto, clica aqui no link aí embaixo e veja lá, se informe um pouco mais. Eu acredito que se você tiver interesse, esse curso vai te ajudar bastante. Mas voltando, eu já falei o que é a variabilidade da frequência cardíaca, essa variabilidade em milissegundos entre um batimento e outro. E como a gente mede? O melhor jeito de medir é com um eletrocardiograma, que a gente coloca os eletrodos lá no tórax, mede a despolarização, monta um eletrocardiograma e a partir do eletrocardiograma a gente consegue fazer as medidas. Mas também tem outros equipamentos hoje em dia que oferecem da mesma qualidade, como relógios que têm sensores no tórax, relógios com sensores apenas no punho e também aplicativos de celular que a gente consegue fazer uma conexão por Bluetooth com uma cinta ou até mesmo medir pela câmera do celular. Então tem diversos dispositivos que a gente pode utilizar para medir a variabilidade da frequência cardíaca, seja a nossa ou do nosso paciente, do nosso atleta. E quando a gente faz as análises, nós temos uma série de variáveis para interpretar. Essas variáveis elas são divididas em variáveis lineares, que são domínio de tempo e frequência, e variáveis não lineares. Como eu disse lá no curso, que o link está aqui embaixo, eu abordo detalhadamente cada uma delas. Mas aqui eu vou falar sobre a principal, a mais utilizada em aplicativos, em artigos, e que as pessoas mais utilizam na prática clínica, que é o SDNN. Mas o que é esse SDNN? Quando a gente viu lá na figura os intervalos RR, o intervalo RR é o tempo entre o batimento e o outro batimento cardíaco. Quando a gente faz a análise no computador, no software, a gente usa o termo NN para se referir a um batimento RR que foi normal. Que então NN significa normal to normal. Então quando a gente baixa lá os dados e a gente filtra, aqueles intervalos RR, se tiver algum artefato a gente tira e sobram só os intervalos RR normais. Então por isso que se você vê variáveis aí NN, que tem SDNN, SDANN, PNN50, existe uma série de NNs. Esses NN estão se relacionando, estão se referindo aos intervalos RR. Mas beleza, esse SDNN, ele nada mais é do que um desvio padrão dos intervalos RR normais. Basicamente, a gente pega aqueles valores dos intervalos RR, então a gente viu aqui nesse exemplo, nessa figura, que era 828 milissegundos, 845, 754, 742, e a partir disso a gente faz um desvio padrão desses intervalos. E se a gente for lembrar lá da estatística, um desvio padrão ele dá a ideia de dispersão.
Então, um desvio padrão para mais, um desvio padrão para menos. Quanto maior for o valor do desvio padrão, significa que os dados estão mais dispersos. Mas vamos lá, vamos explicar melhor. Então, se eu analisar o SDNN do meu paciente, do meu atleta, e o valor de SDNN ele for alto, significa que eu estou com alto desvio padrão. Os meus dados estão variando bastante. Então pode ser que os meus intervalos RR, eles estão um alto, um outro mais baixo ainda, um outro bem alto. Ou seja, a minha variabilidade dos intervalos RR, ela está maior. Por isso minha dispersão está maior, meu desvio padrão também está maior, certo? Pelo contrário, se o meu SDNN ele tem um valor baixo, significa que a minha dispersão está baixa, o meu desvio padrão está baixo. Então, por exemplo, um valor estava 845, o outro está 843, o outro 850, 851, todos os valores estão muito próximos. Então a minha variabilidade da frequência cardíaca está baixa. E quando a gente olha esses valores SDNN alto, eu posso dizer que eu estou com uma alta variabilidade da frequência cardíaca. SDNN baixo, eu estou com uma baixa variabilidade da frequência cardíaca. E agora a gente volta lá no começo da aula. Por que eu falei da inervação do coração? Falei do sistema nervoso simpático e parasimpático. Quando a gente está com o sistema nervoso simpático mais ativo, o nosso coração fica mais parecido com um metrônomo. Ele bate num ritmo bem constante. Pelo contrário, quando a gente tira a ativação da cadeia simpática e coloca mais tônus vagal, mais parasimpático, o nosso coração ele aumenta a variabilidade. Ele bate um pouco, ele tem um intervalo mais alto, depois um intervalo mais baixo. Então a gente consegue medir a ativação do sistema nervoso autônomo se a gente está com mais tônus simpático ou parasimpático por meio da variabilidade da frequência cardíaca. Mas o SDNN é uma variável bem simples. Se ele tiver alto, a variabilidade é alta. Se ele tiver baixa, a variabilidade é baixa. Porém, eu não posso quantificar, eu não consigo dividir os sistemas entre o sistema simpático e o parasimpático. Eu só consigo ver o equilíbrio entre os dois. E com outras variáveis, lá dos domínios de frequência, variáveis não lineares, a gente consegue identificar, a gente consegue quantificar exatamente o sistema simpático e o parasimpático. E aí a nossa análise fica muito mais completa. Mas com o SDNN, eu só consigo ver essa balança, mas eu não consigo quantificar quanto de simpático e quanto de parasimpático. Quanto maior for a nossa variabilidade da frequência cardíaca, quanto maior o nosso sistema parasimpático estiver sobre o simpático, maior é a nossa capacidade cardiovascular de adaptação ao meio externo. O que isso significa? Quando a gente vai fazer uma análise de variabilidade da frequência cardíaca, a gente coloca a pessoa ali deitada, preferencialmente de manhã, em jejum, e a gente faz uma análise ali de 5, 10 minutos, dependendo do protocolo. Se essa pessoa tem uma maior variabilidade da frequência cardíaca, ou seja, mais tônus parasimpático, significa que o coração dela tem aquele padrão que tem um intervalo maior, um menor, ele sobe, desce, ou seja, ele se adapta bem aos estímulos que estão acontecendo no meio externo. Lembra que eu mostrei a figura da inervação do coração? O nervo vago é como se fosse o freio e a cadeia simpática é como se fosse o acelerador. Quando a variabilidade é alta, significa que essa troca entre o freio e o acelerador, essa troca está bem regulada. O sistema nervoso autônomo ele está saudável nesse sentido. Então, se acontecer alguma coisa que eu preciso acelerar, meu coração acelera. Na hora que eu vou descansar, meu coração diminui a frequência. Porque a troca, essa balança entre sistema simpático e parasimpático, ela está funcionando bem. Do contrário, se a minha variabilidade da frequência cardíaca está baixa, significa que o meu sistema simpático está mais predominante e eu estou mais com o pé no acelerador e não consigo colocar o pé no freio.
Então, o nosso coração ele fica batendo igual um metrônomo e não consegue fazer esse ajuste fino entre bater mais rápido e bater mais devagar. Então, por exemplo, se eu descansar, se eu estiver dormindo, o meu coração continua batendo mais rápido, ele não coloca o pé no freio, porque eu não tenho esse equilíbrio adequado. E por que isso é importante na nossa prática? Quando a gente faz exercício, o nosso sistema nervoso simpático ele é mais ativo. A gente já viu que ele é o responsável pelo sistema de luta ou fuga. Então, se a gente fizer um teste de variabilidade durante o exercício, a gente consegue identificar esse ponto onde o sistema nervoso, onde a gente tem a retirada do sistema nervoso parasimpático e o sistema nervoso simpático entra em ação. E esse ponto, que é um limiar de variabilidade da frequência cardíaca, ele se correlaciona muito bem com o limiar de lactato. Então a gente pode usar o teste de variabilidade da frequência cardíaca para mensurar o limiar de lactato, seja do nosso paciente ou seja de um atleta. E através da variabilidade da frequência cardíaca, a gente também consegue mensurar a recuperação pós-treino. Durante um treino, a gente tem uma ativação do sistema nervoso simpático. Depois, para descansar, a gente tem que ter uma redução do simpático e ativação do parasimpático. Mas imagina que o seu paciente, seu atleta ou você fez uma sessão de treino. No outro dia, quando a gente mede a variabilidade, essa variabilidade está baixa. Ou seja, isso mostra que seu sistema nervoso autônomo ele não se recuperou ainda. Então, nesse dia, não é legal que você coloque uma carga muito alta de treinamento. Você tem que colocar um pé no freio um pouquinho, para dar tempo do sistema se recuperar, e aí sim você pode colocar uma carga mais alta de novo. Então, por meio da variabilidade, a gente consegue fazer um controle de carga de exercício e de recuperação muito melhor. A gente está avaliando ali o nosso sistema nervoso autônomo, a recuperação dele. Então a gente consegue aí realmente colocar um treino muito mais individualizado. E isso pode ser tanto para cardiopata, pneumopata, pessoas ativas ou para atletas de alto rendimento. Então veja que com uma ferramenta não invasiva, bem simples, a gente pode mensurar a atividade do sistema nervoso autônomo, de simpático e parasimpático, e que isso reflete o estado de recuperação do indivíduo. Isso pode nos ajudar a prescrever treinamento, a evoluir nas nossas condutas, a descobrir um dia onde a gente precisa dar um descanso maior, descobrir o dia onde a gente pode pegar mais pesado com aquele atleta. E além disso, a variabilidade da frequência cardíaca serve como prognóstico. Pessoas que têm uma variabilidade mais baixa após ter um infarto do miocárdio, por exemplo, elas têm um risco de mortalidade muito maior. E esse estresse que aumenta o sistema nervoso simpático, ele não é só um estresse físico, é um estresse emocional também. Então tem vários estudos, vários trabalhos que mostram como o estresse mental, ele afeta também a nossa variabilidade da frequência cardíaca. E quando a nossa variabilidade está maior, a gente diminui o estresse e também melhora a recuperação do nosso corpo, do nosso sistema como um todo. Se você quiser se aprofundar mais nesse tema, descobrir como você pode aplicar isso na sua prática, no seu dia a dia, assistir as 10 aulas completas, revisão do sistema nervoso autônomo, as aulas específicas sobre cardiopatas, pneumopatas, sobre estresse e também como a gente pode montar um treino baseado na frequência cardíaca e também descobrir a intensidade desses exercícios, convido você novamente a clicar no link aqui embaixo na descrição e dar uma olhada lá no nosso curso completo. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, deixe um like e eu te vejo no próximo vídeo.